para processar e julgar as ações que envolvam qualquer relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico administrativo. Ou seja, todas as ações, tanto no viés individual quanto na seara coletiva, que envolva servidor público estatutário, a competência não é da Justiça do Trabalho. A competência é da Justiça comum. Não só as ações individuais, mas também as ações coletivas, e a greve, sem dúvida nenhuma, ela tem um viés coletivo e nós estudamos isso no tema Direito Coletivo do Trabalho. Portanto, é isso que você tem que memorizar. Vamos repassar para não ficar nenhuma dúvida para as provas que você for prestar. Caiu lá. Greve, ações envolvendo o direito de greve. Justiça do Trabalho, sem problema. Ações possessórias que envolvam direito de greve, depende. Se forem trabalhadores da iniciativa privada, a competência da Justiça do Trabalho, súmula vinculante 23 do Supremo. Greve dos servidores públicos civis, vem prevalecer o entendimento que a competência da Justiça comum e não da Justiça do Trabalho. Vão lembrar disso? Rumo à segunda fase? Vamos lá, próxima pergunta. Professor, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar habeas corpus? Olha, mais uma vez, é um ponto que a gente tem que reforçar muito para as próximas provas. E é uma questão importante tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Para a primeira fase, se cair lá, mandado de segurança, habeas corpus ou habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista, a competência é da Justiça do Trabalho. Artigo 114, inciso 4 da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a reforma do Judiciário. Agora mais, também primeira fase, mas mais para a segunda fase. Se perguntarem lá, questão envolvendo prisão civil do depositário infiel, um entendimento mais superficial para a primeira fase é a de que súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal. É ilegal a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Já pensando numa fundamentação um pouquinho mais complexa. Se você for no artigo 5º, inciso 67 da Constituição, você encontra a autorização da prisão civil em dois casos: inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a questão do depositário infiel. Então, em tese, a própria Constituição, ela autoriza a prisão civil do depositário infiel. Todavia, a República Federativa do Brasil, ela é signatária do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E essa convenção ela foi ratificada antes da reforma do Judiciário. Até então, todo o tratado internacional sobre direitos humanos, ele ingressava no ordenamento jurídico vigente com patamar, com status de lei ordinária infraconstitucional. Isso mudou recentemente com o novo entendimento do Pretor Excelso do Supremo Tribunal Federal sobre os tratados internacionais sobre direitos humanos, ratificados antes da Emenda 45. Quem foi o precursor disso foi o ministro Gilmar Mendes, e hoje já está sedimentado. Esses tratados, que antes gozavam do status de lei ordinária infraconstitucional, hoje têm um status de caráter supralegal. E o que seria esse caráter supralegal na pirâmide do Hans Kelsen na teoria pura do direito? Seria algo intermediário entre a Constituição e as leis. Então, esses tratados internacionais, eles estão acima das leis, abaixo da própria Constituição. E aí, com base nisso, toda a regulamentação da prisão civil do depositário infiel está na legislação infraconstitucional processual. Portanto, não é mais possível a prisão civil do depositário infiel. Agora, será que a gente não consegue mais imaginar nenhum exemplo de habeas corpus na Justiça do Trabalho, se o grande exemplo era esse, da prisão civil do depositário infiel, determinada pelo juiz do trabalho na execução trabalhista?
A parcela moderna da doutrina vem sustentando que qualquer ato de restrição da liberdade de locomoção determinada pelo empregador ou tomador em relação ao trabalhador ou empregado, a competência, sim, para processar e julgar esse habeas corpus é da própria Justiça do Trabalho. Você pode imaginar, por exemplo, a servidão por dívida, o exemplo do Truck System. Qual é aquela ideia? Os trabalhadores, eles são arregimentados, trabalham, por exemplo, numa fazenda, eles acabam ficando lá, inclusive não podendo sair mais da fazenda, são trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravo. Isso, inclusive, é até um crime, o crime do artigo 149 do Código Penal. Portanto, esta restrição de liberdade daria aso, daria fundamento ao cabimento do habeas corpus na própria Justiça do Trabalho. Tudo bem? Próxima pergunta. Professor, trabalho em uma empresa que fabrica joias. Ela começou a fazer revista íntima nas empregadas com a alegação de suspeita de furto. Se eu sofrer esse constrangimento, eu posso entrar com ação na Justiça do Trabalho? Olha, hoje vem acontecendo muito, e infelizmente homens também, mas mais as mulheres, elas vêm sendo vítimas no ambiente de trabalho de revistas íntimas. Então, em muitas empresas, sem citar nomes, ao final do expediente, as mulheres elas têm que ficar totalmente nuas, e já tivemos casos absurdos, inclusive, de posições ginecológicas. E isso, logicamente, é aviltante, ofende a dignidade da pessoa, da trabalhadora, valor social do trabalho, eficácia horizontal dos direitos humanos fundamentais. Então, imagine uma empregada que ela é vítima de revista íntima no ambiente de trabalho. O que ela vai fazer? Obviamente que ela pode entrar com ação. Ela vai entrar com uma ação de indenização por danos materiais e danos morais. E nesse tema, ações de indenização por danos materiais ou morais, o artigo 114, inciso 6 da Constituição, estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar essas ações de indenização por danos materiais, danos emergentes, lucros cessantes, danos morais que envolvam a relação de trabalho. Inciso 6 do artigo 114 da Constituição e súmula 392 do TST. Portanto, nesse caso, ela vai entrar com uma ação de indenização, pleiteando essencialmente danos morais, aonde? Na própria Justiça do Trabalho. E isto resolveu um grande imbróglio que nós tínhamos no passado. Antes, imagine, por exemplo, um caso desse, chegando em um escritório de advocacia trabalhista. O advogado, ele pensava, eu vou entrar com essa ação aonde? Na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum? Entrava no seu trabalho. Vinha o juiz do trabalho e falou, não, me declaro absolutamente incompetente, remetam-se os autos ao juiz estadual, porque dano moral é matéria civil, portanto eu não sou competente. Vinha o juiz estadual e falava, não, devolvia os autos, porque ele entendia que aquele dano moral, por ser oriundo da relação de trabalho, a competência era da Justiça do Trabalho. Portanto, memorize isso, você que está no árduo caminho rumo à aprovação no seu estudo diário. Ações de indenização por danos materiais ou morais que decorrem da relação de trabalho, a competência da própria Justiça do Trabalho. Artigo 114, inciso 6 da Constituição, inclusive também a súmula 392 do TST. E hoje também vem sendo cabível ação de indenização pela perda de uma chance. Ação de indenização pela perda de uma chance, que decorre da relação de trabalho, a competência também é da própria Justiça do Trabalho e também as ações que envolvam danos pré- ou pós-contratuais, também de competência da Justiça do Trabalho. Por exemplo, problemas na dinâmica de grupo, entrevista de emprego, ou problemas nas cartas de referência, hoje a Justiça do Trabalho também é competente para julgar estas ações de indenização. Tudo bem? Próxima questão. Se o empregado sofre acidente de trabalho e morre, a viúva pode entrar com ação de indenização na Justiça do Trabalho? Olha, a última pergunta, fechando com chave de ouro. Vamos fazer uma pequena revisão do que nós acabamos de ver. O artigo 114, inciso 6 da Constituição,
estabelece que, lembrando do texto,